Tendências para 2020. Esse é um tema que é muito bacana da gente sempre se preocupar em começar o ano e já saber aí tudo que tem de novidade no mercado, tudo que nos espera aí na questão da decoração, de conceito, de arquitetura. É claro que você não vai aí transformar o seu negócio simplesmente por conta de uma tendência. Mas é legal você estar por dentro, porque daqui a pouco você pode renovar alguns objetos, trocar algumas cores, daqui a pouco você já está pensando em fazer uma reforma, né? Então aproveitar para saber o que vai acontecer aí durante todo esse ano, e muita coisa segue para os próximos anos, então é muito bacana ficar por dentro. Esse ano ele tá com uma tendência muito grande de algo que depois que eu li, eu fiquei muito feliz. Bom, para contextualizar para vocês, há mais ou menos aí uns 2, 3 anos, eu descobri que existe a neuroarquitetura. É isso mesmo, é um nome bem estranho, mas é uma área da arquitetura que estuda a influência dos ambientes. E ao longo da minha carreira eu sempre senti falta de ter uma conexão maior com o cliente, de fazer com que a minha arquitetura fizesse mais sentido do que simplesmente ser algo estético na vida do meu cliente. E aí eu me deparei com a neuroarquitetura, que é uma área que estuda o quanto o ambiente ele é capaz de impactar de forma positiva ou negativa a nossa vida. Inclusive existem aí muitos estudos no mundo todo explicando dessa influência, que inclusive melhora a produtividade, melhora o bem-estar, né? E hoje, com esse volume de doenças, de depressão, de estresse, fazer com que a arquitetura tenha um papel muito mais importante do que simplesmente decorar e embelezar o ambiente, para mim isso me tocou profundamente. E foi a partir desse momento em que tudo que eu fiz, tudo que eu faço até hoje, tem neuroarquitetura, eu busco por ela e eu realmente impacto a vida do meu cliente de uma forma diferente, não simplesmente para trazer algo bonito, algo que ele goste, né? Mas para que realmente tenha um impacto positivo. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa é uma tendência aí para esse ano e para os próximos também. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi e li essa notícia, porque por muito tempo a arquitetura ela teve só um papel mais estético em si, né? De design, de criar ambientes super diferenciados. Mas para mim a arquitetura não é só isso e não faz sentido ser só isso. E aí, com todo esse movimento aí de uma vida mais saudável, de sustentabilidade, chegou na arquitetura também. E é uma tendência aí para esse ano se preocupar com isso, né? Se preocupar com que os ambientes sejam mais a cara das pessoas. Então, se você tem um restaurante aí que você mesmo decorou ou que você acredita muito em algo, a sua comida tem uma história. Tudo isso você pode levar para a sua arquitetura sem medo algum de errar. Antigamente a gente ficava aí muito preso em conceitos, né? Ah, porque a minha arquitetura tem que ter um conceito tal, porque a cor tem que ser tal. E hoje não é mais assim. Hoje é muito mais importante, muito mais rico você trazer aquilo que faz parte da sua história, aquilo que conecta com o seu negócio, do que simplesmente escolher uma cor pela beleza que ela tem, ou enfim, um objeto pela estética que ele tem. É muito mais conexão, né? Isso vai ser esse ano, mas isso é uma tendência mundial para o restante dos anos, né? No nosso curso Restaurantes Inesquecíveis a gente fala muito sobre isso, que você tem que conectar aquilo que você acredita com a história da sua comida, a história do local muitas vezes que você está inserido, com a arquitetura do seu ambiente. Tudo fica muito mais rico de detalhes, né? E essa é uma grande tendência para o próximo ano, então nada melhor do que aproveitar isso para realmente colocar no ambiente tudo aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido na sua marca, para realmente transferir para a arquitetura e expor para o cliente, né? Que não é simplesmente um ambiente bonito, e sim um ambiente que faz sentido, que conecta com a sua vida e com a vida do cliente. Agora falando um pouquinho sobre a tendência aí das cores, né? O que vai ser para o próximo ano, para esse ano, com relação às cores e texturas. Bom, as cores
que a gente mais percebeu aí que virou uma tendência é o vermelho terroso, né? O vermelho terracota que a gente chama. Mas também são os tons mais puxados para o alaranjado. E por quê? Porque eles fazem muita referência à natureza, né? Esse ano a questão da conexão com a natureza, as texturas mais naturais, elas estão muito em alta, justamente pelo fato da gente estar convivendo tanto em uma selva de pedra, né? Em um ambiente onde tem muita construção, onde tem muito trânsito, onde tem muito estresse. A arquitetura também está percebendo que é fundamental essa conexão com a natureza e essa volta, né? Volta às nossas origens, através dos materiais e dos elementos mais naturais, como a fibra, né? A palha, essas cores mais terrosas, um apego à natureza, o verde, né? O uso de plantas está cada vez mais forte. E aquele estilo mais frio, que é um pouco daquele estilo escandinavo, né? Que é cinza, branco, as linhas mais retas, tudo isso vai ficar um pouquinho de lado. E nesse ano a tendência vão ser os elementos mais orgânicos, mais naturais, tapetes que se aproximam muito aí da terra, de elementos naturais mesmo, né, das próprias fibras que se usavam antigamente nas cadeiras, nos mobiliários, aquele tricô tramado com linho, né, que vem aí do algodão, tudo que remete mais à natureza e tá de forma mais orgânica vai ter muita força esse ano. E algo muito interessante é que as cores, então, elas vão puxar aí para esses tons mais da natureza, mas eles também vão ser muito utilizados de forma monocromática. E o que seria monocromático? É aquele tom sobre tom, sabe? Marrom claro com marrom mais escuro, bege claro com bege mais escuro, verde claro, verde mais escuro. Né? Aí vai estar muito em alta essa questão do monocromático, de tom sobre tom, mas também, é claro, tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele acaba ficando sem graça e um pouco apagado. Então tem que cuidar de que forma utilizar esse monocromático, né, que é uma tendência, não sei se é uma tendência que vai ficar aí por mais anos, né, mas enfim, é a tendência do momento. Voltando um pouco também para essa questão da natureza, tudo que é feito à mão, por muito tempo teve muito valor, né? Esses artesanatos mais regionais, esses tecidos feitos mais artesanalmente, né? Isso veio por um tempo, depois saiu, vieram as grandes tecnologias, tudo muito industrializado e agora voltou com tudo. Então, tudo que é artesanal voltou com muita força no mercado. Então, os artesãos aí estão super em alta, porque eles têm a capacidade de criar algo super exclusivo e único, né? Então, tudo que está relacionado ao artesanal voltou e tem muita força. E as próprias indústrias também estão buscando se aprimorar para trazerem coisas mais artesanais, mas que são feitas industrialmente. Então, tudo que for muito artesanal, muito da natureza, vai ter muita força durante todo esse ano.